Olha aí, pessoal, a alta no preço dos alimentos continua tirando o sono do presidente Lula. Pois é, é o que o pessoal chama aqui erroneamente de inflação dos alimentos. Já falei bastante sobre isso, mas o Lula tratou desse tema aqui recentemente, falando de forma pública sobre isso, junto inclusive com o senhor ministro do Trabalho aqui, o Luiz Marinho, né, que falou que a alta do preço dos alimentos é algo passageiro, é algo pontual. Não foi só ele que falou isso, não. O senhor Paulo Teixeira também, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, falou que o governo vai tomar ações. Ai, 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 meu amigo, isso aqui gela a espinha. Vai tomar ações para baratear o preço dos alimentos. É tenso, meu amigo. E já tem o pessoal aqui colocando, né? Agência EBC, obviamente, aquele pasquim do governo Lula, né, a agência de propaganda do governo Lula, falando que preço do alface, da batata, do mamão e da laranja já caiu. Pois é, o pessoal tá desesperado, meu amigo. Estão desesperados com esse problema aqui. Vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o Lula fez um evento ali, participou de um evento lá no porto de Itaguaí, teve presente ali junto com o Luiz Marinho, conforme eu falei, e aquela coisa, aquele papo todo demagógico dele, tratou do tema dos alimentos. E ele tem falado muito disso aqui publicamente porque é um grande problema, o grande calcanhar de Aquiles dele, né? Eu tenho para mim, e eu já falei em várias oportunidades aqui no canal, que a alta que nós temos visto não vai permanecer de forma indefinida. Não é assim que as coisas funcionam. Vamos ver uma correção no preço dos alimentos, sim, uma correção para baixo. Só que no final das contas, no frigir dos ovos, quando os preços se estabilizarem em um outro patamar inferior ao patamar atual, esse novo patamar será superior ao menor patamar de antes. É sempre assim que a coisa funciona. Na leitura de longo prazo, quando você puxa um pouco mais o zoom dessa matéria e vê o andamento dos últimos, sei lá, desde o Plano Real para cá, os preços sempre subiram e vão continuar subindo. Agora, a alta imediata que nós vemos é um reflexo direto da má gestão política do governo Lula e é um impacto muito grande na popularidade dele. As pesquisas Datafolha, IPEC e Paraná Pesquisas não me deixam mentir, todas elas concordam que o Lula derreteu consideravelmente nas últimas semanas. Então, o Lula falou o seguinte, né, que já viveu com inflação de 80% ao mês, né? Pois é, ele viveu realmente essa inflação aqui, parece que está trabalhando com afinco para voltar com isso de fato, né? E ele falou que o que ele quer é dinheiro circulando no meio do povo. Caramba, isso aqui é o que causa a inflação no final das contas. O governo acha que desenvolve a economia por meio de gasto, por meio de consumo, não é por meio de investimento, investimento real, não é investimento estatal. Então o governo fica despejando dinheiro na economia via Bolsa Família, via BPC, via pé de meia, via precatórios e várias coisas nesse sentido aí. Expande a base monetária, a moeda perde valor, obviamente, a dívida que cresceu em 2023 1 trilhão, cresceu em 2024 1 trilhão, uma dívida que cresce nesse ritmo por ano, é claro que a base monetária vai se expandir, tem mais disponibilidade de moeda, você tem uma moeda valendo menos, lei da oferta e da demanda. Então o Lula parece que está trabalhando realmente para quebrar o Brasil, porque a ideia dele é essa aqui, né? Ele falou que quer evitar que esse problema aconteça, que o pobre, né, não tenha acesso a alimentos. Ele falou que nós temos um aumento pontual no primeiro trimestre do preço dos alimentos, né? Aliás, quem falou isso foi já o Luiz Marinho, né? Meu amigo, onde que ele estava em 2024? Porque até onde eu me lembro, o preço da carne bovina disparou um semestre direto praticamente. E o preço do café subiu o ano todo. E o preço do azeite também. Esses itens nós já trouxemos para 2024 com uma alta considerável. E vários outros. Batata subiu pra caramba. Não é um problema deste primeiro trimestre. É um problema que vem lá de trás e está se perpetuando. Essa é a grande tragédia, né? Tudo bem que o ovo subiu mais agora. Ok. Um monte de coisa subiu, que já estava alta, subiu mais em janeiro. Engraçado, o IPCA
foi de 0,18%, né? O pessoal fala aqui, inclusive, né, que é o recorde, a menor taxa do Plano Real. O acumulado de 12 meses caiu para 4,56%. Pois é, né, os números estão aí falando isso, o IBGE tá falando isso, e tá aqui o Lula desesperado, o Luiz Marinho desesperado porque o preço dos alimentos está subindo e não há IBGE que minta sobre isso, porque você vai no supermercado, tá lá para você ver o quanto que o seu salário compra de alimentos, de itens básicos para sua família. E o Paulo Teixeira está desesperado também. Falou ontem, quinta-feira, dia 20 de fevereiro, no programa Bom Dia Ministro, que acho que ninguém assiste, uma grana para fazer isso, porque olha a qualidade da imagem, meu amigo. Da foto aqui, não tem amadorismo na qualidade técnica, não, só no conteúdo que é passado, obviamente, né? Então, eu até comentei sobre isso, que ele disse que os preços estão bem melhores que um mês, 2 meses atrás. Bem melhores, meu amigo? Eu acho que estão piores. Se melhorou algum item, não foi bem. Não melhorou muito, melhorou uma coisinha de nada. De forma geral, né, a situação está bastante crítica para toda a questão da cesta básica, dos itens básicos, de maneira geral aí, né? E ele falou o seguinte, que tem alguns projetos aqui, o Desenrola Rural, né? Um projeto, o Safra, o Plano Safra, que o governo está brigando para conseguir passar isso aí, reforma agrária. Como se reforma agrária resolvesse o problema e não piorasse de forma geral, né? E aí falou que também o governo vai lançar um plano nacional para trocar os defensivos agrícolas, né, por bioinsumos. Meu amigo, tem cara de que vai funcionar isso aqui? Obviamente não. Tanto que foi falado, não num evento, numa rádio, igual o Lula fala, né, num evento aí de um porte maior, que ia ter mais visibilidade. O Paulo Teixeira falou aqui nesse programa que ninguém assiste, ninguém dá a mínima, ninguém liga para essa situação. E aí, né, o desespero chega também na EBC, que é a empresa brasileira de comunicação, que para mim, eu não me canso de falar isso, sempre vou falar quando eu tiver a oportunidade. O maior erro do governo Bolsonaro, todo o período dele, foi não ter extinguido a EBC, que seria algo simples de fazer, não faria falta nenhuma para o governo dele e evitaria esse tipo de desgraceira aqui, que é ver a EBC se tornar mais ainda um braço do PT, um braço do governo Lula, um órgão estatal, uma entidade estatal que eu e você bancamos para fazer propaganda para o Lula. Impressionante isso aqui, né? Então, eles falam que o preço de vários itens caiu aqui, né? Por exemplo, cenoura, eu acho que caiu, né? Cenoura, tomate caíram e tudo mais. Meu amigo, o ponto é o seguinte, preço de alimentos sobe e desce mesmo, esses itens estão sujeitos a questões climáticas, com ou sem El Niño ou Laninha. Tem época do ano que determinados itens têm mais dificuldade para serem cultivados, e outras épocas eles dão em mais abundância. Então, quando a oferta está baixa, o preço sobe. Quando a oferta está maior, o preço cai. Isso é normal, a gente sabe. Quando fala aqui que a batata subiu 40%, ninguém acha que isso é duradouro, que isso é permanente. Mesma coisa para os ovos e outros itens. Sim, vai haver um reajuste dos preços para baixo, uma correção em algum momento de um ou outro item. Mas o que incomoda é que todo mês no governo Lula tem lá um item que está subindo 30%, subindo 20%, um item que está subindo 50%. E você tem o problema maior de todos, que é o real desvalorizado, que faz com que as exportações aumentem, itens que são importados ficam mais caros, e aí o pobre acaba sendo muito mais impactado por isso. Lula disse que tem obsessão por alimento barato. Não parece não, porque ele é o grande culpado, sem sombra de dúvidas, pela alta de preço dos alimentos que nós temos visto nos últimos tempos. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.